Olá, eu sou a Renata Cardinale, esse é o canal de Própria Paz e eu tô passando aqui para contar um pouco como é que surgiu essa ideia de criar esse canal. Eu iniciei a minha carreira trabalhando como secretária executiva, trabalhei como assistente administrativa, mas em uma dessas profissões fazia sentido para mim. Lá no fundo, eu sempre tive essa vontade de lecionar, né, de ensinar. O ato de educar, ele sempre permeou as minhas brincadeiras, as minhas criações, os meus diários. Então, sempre foi algo muito latente dentro de mim, mas que na época da faculdade ficou um tanto quanto adormecido. Fiz a faculdade de letras, foi uma faculdade que eu gostei bastante, mas eu sabia que não era só aquilo que me daria realizações. Até que surgiu a oportunidade, depois que eu voltei de viagem, de lecionar para crianças pequenas, dar aula de inglês para crianças pequenas. E lá fui eu dar aula para várias crianças. Tudo aquilo parecia muito estranho, mas ao mesmo tempo muito familiar, sabe? Tudo aquilo parecia muito real, muito verdadeiro, como se eu tivesse encontrado o meu espaço, sabe? Mas ao mesmo tempo me faltavam ferramentas para conseguir lidar com a diversidade em sala de aula. Porque na faculdade de letras, você aprende a lidar com crianças do Fundamental 2 para cima. E aquela magia da infância, eu trazia muito das referências que eu tinha. A graça, a beleza, a estética, eu trazia muito do repertório que eu tinha como criança, daquilo que eu me lembrava. Mas me faltavam ferramentas reais e verídicas para conseguir entender como é que se dava esse processo de aprendizado dessas crianças. Até que então fui buscar a faculdade de pedagogia, o que pra mim foi, uau, foi a realização. Foi ali que eu vi pra que eu tinha vindo no mundo. Foi ali que eu encontrei todas as indagações que eu queria respostas e aquelas que eu também não teria respostas. Foi ali que eu entendi que eu poderia buscar ferramentas para trazer significado para o meu dia a dia, não só como educadora, mas para aquelas crianças que se relacionavam comigo diariamente. Fui dar aula em escola bilíngue, eu sempre atuei com ensino bilíngue, gosto muito, acredito muito, acho que faz muito sentido. E foi aí que deu o clash. Porque eu percebi, depois que eu fui dar aula em escolas, eu percebi que havia uma briga esquisita que me deixava no meio, no ato de educar. Eu, na minha intenção de me educar e de educar os meus alunos, eu tinha que lidar com situações que eu não tinha estratégias, que eu não tinha ferramentas, que era a família dizendo o que eu deveria fazer e o que a escola deveria fazer, e a escola dizendo o que eu deveria fazer e o que os pais deveriam fazer. E isso começou a virar um embate, então um empurrava de um lado e um empurrava do outro, um empurrava do lado e um empurrava do outro. Enquanto eu e os meus alunos ficávamos no meio daquele empurra e puxa. E aquilo pra mim nunca fez sentido, porque eu entendo que o ato de educar alguém, ele é conjunto, ele é compartilhado. Hoje eu vejo que o ato de educar uma pessoa, ele não diz respeito somente a Renata. Educar alguém implica em dar ferramentas, em dar referências para que essa pessoa possa amanhã escolher que tipo de gente que ela quer ser. É auxiliar essa pessoa, essa criança, a tirar de dentro dela aquilo que ela tem de melhor, aquilo que ela já conhece, que ela já sabe. Percebe? Para mim isso é educar. É tirar de dentro, é deixar essa criança ser ela mesma. E considerando tantos teóricos que afirmam que o meio faz com que ela se molde, eu sempre busquei ser um meio positivo, altruísta, significativo para essa criança. Então, quando a escola empurrava para os pais e os pais empurravam para a escola, eu sempre como educadora tentei fazer essa ponte, dizendo, veja, não é nem você nem ele, somos nós. Você escolheu essa escola, o seu filho hoje está aqui, então nós precisamos juntos conversar sobre quais são as dificuldades que ele enfrenta, quais são as facilidades que ele tem, para que nós consigamos tirar de dentro dessa criança o que ela tem de melhor. Mas para isso eu preciso do seu auxílio. E foi quando eu percebi que eu precisaria criar uma forma de dialogar com esses pais. Foi quando eu percebi que eu precisava dizer para eles quais eram as dificuldades que eu enfrentava na sala de aula e que com o respaldo deles seria mais fácil de lidar.
E então eu comecei a fazer testes com os alunos que estavam ao meu redor. Eu comecei a buscar os pais, em especial daquelas crianças que tinham um determinado comportamento não aceito, ou um comportamento negativo em sala de aula, né? Ou uma criança que se via de forma negativa, ou que trazia as questões que precisavam ser discutidas. E eu reparei que cada vez que eu chamava esses pais e compartilhava com esses pais e com esse aluno qual era a minha dificuldade, juntos nós encontrávamos sugestões e estratégias para lidar com essa dificuldade. Então, toda aquela criança minha que era difícil, eu não tinha uma conversa só com o pai, a não ser quando necessário. Mas eu trazia essa mesma conversa com o pai e com a mãe para essa criança. E o que eu vejo hoje, que me incomoda bastante, é que a gente fala do indivíduo sem comunicar o indivíduo. A gente fala sobre ele sem dizer para ele o que a gente espera ou quais ferramentas ele pode usar para chegar em outro lugar. Então eu falo de alguém que não parece alguém. Eu questiono alguém, eu indago alguém, mas não parece alguém. Então esse aluno, ele nunca sabia o que estava acontecendo com ele. Ele nunca sabia o que as pessoas estavam pensando para ajudá-lo. Isso me incomodava demais. Então, no meu dia a dia, eu comecei a fazer um trabalho em que eu colocava sempre os pais e a criança nesse diálogo. Então, quando eu me referia ao aluno, eu me referia ao aluno junto aos seus pais. E eu me referia aos pais junto do meu aluno, dizendo para eles, olha, nós estamos vendo o que está acontecendo e nós estamos aqui dando ferramentas para você. Qual que você quer usar? Qual você acha que você consegue usar? Qual você acha que você não consegue? E diante desses testes, eu percebi que os meus melhores resultados comportamentais com crianças desafiadoras foi quando eu comecei a atuar dessa forma. As crianças melhor responderam quando eu comecei a colocar todo mundo no mesmo grupo, quando eu comecei a compartilhar com essas esferas quais eram as dificuldades e as facilidades. E então foi quando eu percebi que o ato de educar efetivamente só aconteceria se nós criássemos pontes entre pais, professores e alunos. Quando eu falo professores, eu também falo do cenário escolar, do contexto escolar, que implica em coordenador, diretor, orientador educacional. Mas o professor, ele está diretamente ligado com esse aluno. Ele tem conhecimento de como esse aluno se comporta, de como esse aluno se vê no dia a dia. Logo, ele acaba tendo mais ferramentas e mais subsídios para dizer para você quais são as dificuldades. Percebe? Então, quando eu percebi que nós precisaríamos criar pontes e não muros, o meu ato de educar, ele ganhou mais força. As minhas crianças ganharam mais força. E os pais das minhas crianças também ganharam mais forças. Porque eu achava muito injusto o tempo todo a gente criticar o pai. Mas é porque também, né, com os pais que tem. E o tempo todo criticar a escola. Mas é que a escola também, né? E eu trago para os meus alunos muito o ato de nos responsabilizarmos sobre aquilo que fazemos. Então, vamos deixar de culpabilizar, vamos deixar de apontar o dedo e vamos ver o que a gente pode fazer. Então, isso foi o que eu trouxe para minha sala de aula, isso foi o que eu trouxe para mim. Então, a culpa não é do pai, a culpa não é da escola, a culpa não é minha nem sua. Mas nós precisamos pegar esse recorte e modificá-lo. Modificá-lo para quê? Para que todos nós possamos ter uma relação harmônica. E para que você, criança, possa trazer de dentro, tirar de dentro tudo que você tem de melhor. Então, o de Pro pra Paz, ele veio com essa ideia, ensinar aos pais, ensinar a mim mesma e ensinar esse aluno ferramentas para que ele pudesse, para que eu pudesse, para que esses pais pudessem tirar de dentro o que eles têm de melhor, né? Então, o de Pro pra Paz, ele surgiu com essa intenção, criar pontes e não mais muros. Guardar todos os dedos do apontamento e me responsabilizar e nos responsabilizar por esse processo de educação dessa criança. Então, deixa aqui, né, o meu compartilhamento do quão especial para mim é o de Pro pra Paz, de quanto sentido tem esse de Pro pra Paz. E eu tenho certeza que se lá atrás, no meu processo de educação, tivesse havido mais diálogo, se de repente eu tivesse participado mais, né, de decisões
que eram sobre mim, para mim, talvez o meu processo de educação tivesse sido diferente. Talvez o meu comportamento ao longo dos anos escolares tivesse sido outro, né? Mas eram os subsídios que os meus pais tinham, eram as ferramentas que eles conheciam, era como a escola se portava na época, era como os professores acessavam informação, né? A gente tá falando de... quando entrei na escola com 5 anos, 4 anos, né, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, faz muita diferença de como hoje a gente se reporta a esse aluno. E eu queria fazer parte dessa mudança, porque eu realmente acredito que ela faz muito sentido, sabe? Eu realmente acredito que ela é legítima, que o ato de educar, ele não é meu ou da família, ele é nosso. Toda criança tem o direito de ser educada e a comunidade educa. E eu sou parte dessa comunidade, logo eu tenho a obrigação de me responsabilizar por ela, percebe? Pois bem, então foi assim que surgiu o De Pro pra Paz. Era uma ideia que eu já tinha, mas que eu não tinha conseguido colocar em prática efetivamente, porque eu tava com outras prioridades. Mas esse ano de 2019 foi quando eu falei, preciso, é necessário. Eu vejo que há uma demanda, eu vejo que há uma necessidade desses pais ouvirem. E a cada feedback, a cada mensagem, a cada comentário, a cada parada no meio da rua, a cada telefonema, a cada encontro, eu vejo o quanto esse canal ele tá fazendo sentido para as pessoas e não só para mim, né? Eu sempre busquei ter uma utilidade pública, percebe? Eu atuo no meu dia a dia buscando servir ao outro, não somente ao outro, mas ao outro, né? Então eu sempre penso, como é que eu posso ser útil para a humanidade? Como é que eu posso contribuir para a humanidade, não só para o meu crescimento, mas do todo? Como? Como que eu posso fazer isso? E o canal De Pro pra Paz, ele é a minha grande resposta. Eu posso dizer para as pessoas que os muros, eles desconectam, mas que as pontes, elas viabilizam os encontros. Então me coloco aqui nessa situação de criadora de pontes. O De Pro pra Paz é uma ponte que atua entre a firmeza e a gentileza, com muita amorosidade e muita verdade e disposição de servir. Então, que vocês aproveitem o De Pro pra Paz, que vocês curtam esse sentimento genuíno e que essa vibração que está dentro do meu coração, da legitimidade desse espaço, ela possa ressoar em vocês também. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por curtirem esse canal. Tchau, tchau.